prazer estar aqui de novo com vocês, mais uma vez. Começo agradecendo à Fundação Lehman, ao seu diretor executivo, Denis, a todos que compõem a mesa, a minha presidente nacional, a Guiomar, que aqui está acompanhando também, que amanhã vai contar uma novidade para nós, né, Guiomar? Uma novidade para todos nós. E espero que a gente aproveite bastante a nossa estadia aqui. Penso que é muito importante esse momento onde nós podemos estar todos juntos, trocarmos experiências, aprendermos um pouco algumas novidades que aqui vão ser apresentadas. Mas eu venho, Denis, no caminho hoje, trazendo uma preocupação que já está me incomodando há algum tempo. Eu penso que nós estamos bem próximo da data de estarmos num grande evento, que é o Rio +20, portanto significa que já são 20 anos que aqui no Brasil se discutiu as questões do meio ambiente. Parece que a questão do meio ambiente, eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, a grande maioria dos secretários vai levantar o braço, dizendo que trabalha a questão do meio ambiente, que tem projetos, e a gente vem fazendo realmente isso. Mas a minha preocupação se dá que eu passei esse mês de janeiro, para brincar um pouco, tive a companhia de quase 7 crianças, que são meus netos, e pude conviver um pouquinho com eles. E estes 7 anjinhos, se eu pedir, e eu pedi, que me falassem sobre o meio ambiente, eles fazem belíssimos discursos. Mas eu fiquei impressionada que nenhum deles mudou de atitude. Porque na hora de escovar o dente e tomar banho, o chuveiro fica aberto por 30 minutos e a água da pia fica extravasando lá na pia. Então, olhando essas crianças, elas têm de 2 a 13 anos. Eu fiquei muito mais preocupada ainda de saber que nós estamos desenvolvendo, com certeza, belíssimos projetos na questão da sustentabilidade. Nós não estamos, talvez, conseguindo fazer a mudança de atitude desses meninos e meninas para os quais nós trabalhamos, e com certeza são eles que vão viver esse mundo tão difícil, que já vai acontecer nesse século XXI. Então, eu penso que aproveitar esse momento que a gente está aqui, que discutir a questão da formação dos professores. Eu penso que essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade, ela é muito maior do que a gente determinar algum horário, algum dia da semana para fazer a discussão. Eu penso que essa questão é responsabilidade de cada um de nós que aqui está, porque é conosco que os pequenininhos estão. Nós somos responsáveis pela creche, pela educação fundamental, do 1º ao 5º ano, não é? Então, os menores, aonde se dá realmente a formação de um comportamento, a mudança, é com essa faixa de idade. E eu penso que tudo que a gente discutir aqui hoje, seja formação, seja educação infantil, que a gente tente pensar sempre na questão da sustentabilidade. Que cada um de nós comece realmente a se interessar pelo assunto, já que nós mais velhos
temos um pouco de dificuldade de mudar os nossos hábitos, mas eu tenho certeza que todos nós temos competência para fazer essa mudança. Então, eu aproveito esse momento, para poder falar com todos esses secretários que aqui estão, que juntos, com certeza, nós podemos fazer alguma mudança para esses meninos e essas meninas que são nossa responsabilidade. Muito obrigada, obrigada a vocês da Lehman, que nos permite juntar todos os secretários e podermos aqui discutir nossos problemas. Obrigada. Obrigada, professora Sueli. Com a palavra, Denis Misne. Boa noite. Eu queria... A gente ouve a apresentação da Paula, estávamos todos aqui reunidos ouvindo a apresentação da Paula, eu estava pensando, quanta coisa a gente tem pela frente, né? Como é difícil, como é desafiador o trabalho do dirigente municipal de educação, do professor e de quem tenta trabalhar nessa área, né? E acho que isso não é novidade para ninguém. E quando a gente olha o tamanho dos desafios, a Paula falou muito em pessimismo versus otimismo, onde é que a gente está, né? O que é o quadro real, qual que é a nossa obrigação em trabalhar com a educação de não esconder a realidade, mas ao mesmo tempo não perder a nossa capacidade de ter disposição para enfrentar os problemas, né? E eu sempre acho que quando a gente lida com problemas de uma magnitude tão grande quanto são os problemas ligados à educação, à aprendizagem dos nossos alunos, né? Com tanta responsabilidade que tem nas escolas, né, com a questão da que a gente viu maiores, da desigualdade social, da baixa escolaridade de boa parte das nossas famílias, de problemas que são muito maiores do que uma sala de aula poderia ser capaz de resolver, mas que também ela tem que resolver, para que a gente não faça, como a Paula colocou, deixar que onde a pessoa nasça, a casa que ela nasceu é o destino, né? A classe onde ela nasceu é o destino dela. Não é justo, a educação não pode reproduzir a desigualdade, né? A educação ela é pública, ela é gratuita e ela é para todos, com qualidade, exatamente para reverter a lógica das desigualdades, para promover a inclusão, para promover o desenvolvimento das pessoas. E quando eu olho para problemas desse tamanho, eu sempre penso, bom, o tamanho do problema nunca pode ser maior do que a nossa capacidade de se indignar por um lado e de encontrar soluções que nos permitam superar o problema. E eu acho que os 367 municípios do nosso estado que estão aqui representados hoje são pessoas que compartilham dessa indignação e dessa disposição de enfrentar o problema todo dia. A gente lá na Fundação, recebendo as ligações de vocês e as inscrições de vocês e o pedido, e para vir, mas dá para incluir mais alguém, dá para levar mais alguém, até o último dos últimos minutos a gente ainda tinha mais de 100 pessoas na lista de espera. Quer dizer, eu acho que isso que a gente começa a ver de melhora, ainda que a gente esteja longe do ponto que a gente quer chegar, isso eu acho que vem das pessoas que estão realmente dedicando o seu dia a dia a isso. Eu não digo, quem está aqui é melhor do que quem não está aqui, está cheio de gente muito boa que não está aqui, não é isso que vai determinar. Mas eu acho que a gente vê no engajamento com cada um de vocês a disposição que existe para mudar, a vontade de mudar e a capacidade de transformar. O problema, ninguém está escondendo que ele é grande, mas eu acho que tem uma força muito grande. E a gente passou em 2011 por uma grande revisão das ações da Fundação Lehman, das estratégias da Fundação Lehman. A gente desenhou um novo plano para que a gente comece a implementar esse ano, mas essa responsabilidade, essa aposta nos dirigentes municipais de educação não mudou e não vai mudar, porque ela é realmente, a gente acha, o alicerce, como a Sueli estava falando, é quem lida com as crianças quando elas entram no sistema, é quem tem uma grande responsabilidade na formação e no caminho que as nossas crianças vão ter, e é onde a gente também vê muita inovação, muita disposição para mudança, muita vontade de enfrentar essa sina que parece ser de reproduzir na educação as desigualdades que estão fora das escolas. Então, enfim, eu só queria dizer da alegria da Fundação Lehman de estar com todos vocês, da esperança que a gente tem na reforma da educação, exatamente pela parceria com pessoas como vocês, e mais do que a esperança, da nossa total disposição de tentar construir juntos ferramentas, projetos, iniciativas, políticas, debates que possam ajudar a que isso aconteça, vire uma realidade o mais rápido possível. Bom seminário a todos e obrigado mais uma vez por estarem presentes.
Obrigada, Denis. Com a palavra, a professora Guiomar Namo de Mello. Bem, muito boa tarde. É sempre uma satisfação falar com os gestores municipais do Estado de São Paulo e mesmo de outros lugares do Brasil. E eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Fundação Lehman pela iniciativa e agradecer a presença de vocês também, mas, sobretudo, falar, e não é uma fala protocolar, eu estou aqui representando o professor Hubert e o corpo do Conselho Estadual de Educação, que mandou os seus votos de um grande seminário para vocês, mas esta fala não é protocolar, quer dizer, eu acho que num momento em que, inclusive, as ONGs vêm tendo a sua atuação analisada e muitas vezes questionada, a Fundação Lehman é um exemplo de que é possível ser uma organização não governamental e ter uma atuação escalável, ter uma atuação de escala, desde que você seja suficientemente sério e inteligente para escolher o seu foco. O foco no município, na minha opinião, é absolutamente correto. Eu sou daquelas que acham que a educação no Brasil vai mudar município por município, quer dizer, muda um e depois outro, e depois outro, e depois outro. Não tem outro caminho num país com este tamanho e esta diversidade. Então, o município é um protagonista fundamental deste cenário e a Fundação Lehman tem este foco. E este foco é, provavelmente, um exemplo, ou deveria ser um exemplo, para muitas organizações não governamentais que querem ter a sua atuação na educação. Muitas delas com focos, às vezes, bastante pequenos e bastante restritos, mostrando que é possível fazer isso com escala. Sobretudo, duas coisas que eu acho que construíram este caminho para a Fundação, que foi o foco e a parceria, né? Eu quero, em nome do Conselho Estadual de Educação, dizer que o Conselho está presente neste seminário e que gostaria de que fosse levado em conta a sua presença aqui como um parceiro, né? E amanhã terei oportunidade também, em nome do Conselho, de contar para vocês a deliberação que a gente acabou, finalmente, depois de 2 anos, conseguimos aprovar uma deliberação sobre formação de professores para o Estado de São Paulo, que vale para as nossas 3 universidades públicas e para todas as faculdades e instituições de ensino superior municipais que são da jurisdição do Conselho Estadual de Educação. Não vale para as particulares, mas isso fica para amanhã. A gente vai contar com vocês, inclusive, para reforçar que outras escolas que não são da jurisdição do Conselho também abracem uma concepção de formação como a que está lá, que, no nosso modo de entender, é a mais adequada para este momento que nós estamos vivendo, com esta pujança de um problema sério que é ensinar. Quer dizer, nós precisamos reinventar a nossa didática, o manejo de sala de aula e apoiar os nossos professores que não estão conseguindo dar conta desse recado, dada a heterogeneidade, dada a complexidade, dado o tamanho do país. Acho que o desafio que vocês têm é grande e eu gostaria amanhã de partilhar essas ideias sobre formação de professores no espaço que a Sueli gentilmente está cedendo para o Conselho Estadual, no fórum de vocês. Então, eu estarei aqui amanhã para a gente conversar sobre isso. Bom seminário para todos e muito obrigada, Lehman, pelo convite. Obrigada, professora Guiomar. Com a palavra, a professora Maria Biguete. Boa noite a todos. Já que não é protocolar, eu quero dizer da minha experiência enquanto educadora, né? Nos meus 30 e tantos anos de magistério, e eu não vou dizer os tantos, porque daí todos vão já deduzir qual é a minha idade, eu vou dizer para vocês que é sempre motivo de satisfação e de reconhecimento pessoal quando eu vejo tantas pessoas reunidas discutindo educação. Acredito na educação e acredito que quando pessoas, como todos que estão aqui, sentam e se comprometem em discutir uma educação onde nós estamos envolvendo os gestores, os professores e os alunos, significa que a educação tem solução. E é isso que eu acredito. Se eu não acreditasse, eu já não estaria mais vivenciando uma diretoria de ensino, da qual eu sou dirigente,
que tem aí sob a nossa responsabilidade as duas cidades de Taboão da Serra e Imbu. Então, eu quero cumprimentar o Denis, principalmente por ter escolhido a nossa cidade para trazer vocês para conhecer. Quem não conhece vai ter a satisfação de conhecer. E quem já conhece vai ter ainda satisfação maior de poder ter voltado à nossa cidade. Em nome do professor Herman, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a presença, dizer que é sempre um motivo de satisfação tê-los aqui discutindo um momento tão difícil e um tema tão difícil que é a educação. Parabéns a todos, um bom seminário e amanhã, com certeza, vocês terão a fala do professor Herman. Muito obrigada. Obrigada, professora. Com a palavra, professora Cleusa Repolho. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu queria dizer que esse é o meu fórum. Eu sou secretária de São Bernardo do Campo, portanto, filiada a Undime São Paulo. Da alegria de estar aqui com a Sueli. Na semana passada, nós estávamos na reunião do Conselho Nacional de Representantes da Undime, conseguimos aí os 26 estados presentes. Eu queria, nessa abertura, dizer para vocês algumas coisas que estão preocupando aí os dirigentes municipais de educação. Primeiro, a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Uma das coisas que nós reiteramos no Conselho Nacional de Representantes, e essa é a posição da Undime, é que não é possível aprovar um Plano Nacional de Educação sem recursos novos. Né? Todas as metas colocadas, principalmente para os municípios, dão ali conta do aumento do atendimento, inclusive da creche, né, que é uma das maiores demandas aí dos municípios. A Undime apresentou também, e está à disposição de vocês, uma pesquisa junto com a Unicef e Fundação Itaú Social, que mostra que no estado de São Paulo nós recebemos 30% do valor do que custa o aluno em creche. Portanto, os outros 70% os municípios colocam do próprio bolso e muitas vezes não conseguem colocar, né? Por isso que tem tantas crianças ainda na fila, só o Ministério Público é que não nos dá sossego, né? E sempre nos lembra, né? E às vezes, e até eu colocava isso na semana passada, às vezes a gente vive um dilema muito complicado, né? O ano passado eu fui chamada pelo Ministério Público, área do meio ambiente, porque a gente ia construir uma escola perto de área de manancial. 2 dias depois eu estava lá, de novo no Ministério Público, com a questão do atendimento das crianças, porque naquela mesma região tinha criança na fila de espera. Então, às vezes, a gente só escolhe por onde é que vai responder o processo. Que responder a gente vai, né? Isso a gente não tem saída, mas enfim. Então, essa questão dos recursos e do investimento, sempre que eu vejo a Paula, eu assisti ali, Paula, toda a apresentação, eu acho que é muito importante evidenciar algumas coisas. Mas também a gente precisa tomar muito cuidado com a divulgação, e eu vi que esse cuidado você tomou ali em vários momentos, né? Na semana passada nós tivemos uma publicação dos dados dos municípios. Infelizmente, só apareceu os municípios que não atingiram as metas. Este país tem rede estadual e municipal. E muitas vezes nós, municípios, não respondemos por todo o ensino fundamental. Eu vou dizer para vocês que o primeiro repórter que ligou para mim já fez assim: secretária, São Bernardo não atingiu a meta. Eu fiz assim: ué, do ensino do 5º ano atingiu sim. Não, secretário, estou falando do 9º ano. Falei, então, o senhor, por favor, liga para o Herman, porque não é comigo. Então, esta confusão, muitas vezes, nos leva a responder: educação é importante para todos nós, mas cada um tem que administrar e cuidar dos seus alunos, e responder por isso. Quando a Paula colocou, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Um professor aqui perguntou sobre
se o ensino médio só com escolas privadas resolveria o nosso problema. Primeiro, eles jamais abririam portas para todas as crianças como nós abrimos. As crianças pobres, deficientes, vítimas de violência, estão na nossa rede. Todos os dias, com pais com baixa escolaridade, alta vulnerabilidade. É nossa obrigação e a gente tem procurado dar conta disso. Eu acho que é importante que a gente evidencie as questões. Muitos dos nossos alunos serão os primeiros nas suas famílias a chegar no ensino superior. E nós estamos falando do estado mais rico da federação. Uma criança de creche no Ceará vale R$ 1.800. Uma criança em creche em São Paulo, nós investimos perto de R$ 6.000. As crianças não podem dar sorte ou azar de nascer no estado mais rico ou mais pobre da federação. Elas são brasileiras. Nós também, em São Paulo, temos os nossos bolsões de pobreza. E eles estão nas nossas escolas. Todos os dias, eles estão nas nossas escolas. Uma das coisas que a gente discutiu muito e que é importante, que tem tirado o sono de todos nós, nós não somos contra o piso. Nós não somos contra a carreira, mas nós temos sérios problemas para implantar a jornada de 33%. Eu acho que todos os dirigentes aqui devem estar passando por essa situação. Eu conversava com a Sueli ali na entrada. Cada um de nós está tendo que negociar com o seu sindicato. Primeiro, cada um de nós tem um sistema e uma forma como esses professores foram contratados. No Brasil, nós temos professores contratados para 16 horas, 20 horas, 24, 30, 36 e 40. Estabelecer uma regra que contemple todo mundo é praticamente impossível. Agora, nós dormimos de acordo com o piso, mas com a manutenção de, no máximo, 25% de hora-atividade. Nós acordamos com o piso, com a carreira e com os 33% de hora-atividade. Então, está difícil fechar toda essa conta. Eu acho importante quando a Paula e todas as pesquisas apontam que nós estamos melhorando. Eu sou sempre partidária de políticas públicas positivas, porque empurrar a ladeira abaixo está cheio de gente que nunca pisou numa escola pública e se acha no direito de julgar os gestores. Favor, chapéu alheio. Tá certo, professor. E aí, como é que a gente vai organizar isso? Então, eu até peço desculpas, amanhã eu não estou aqui, porque eu estou numa reunião lá em Brasília, para uma outra ação que as pessoas imaginam implantar e que solucionam os nossos problemas. Avaliação das crianças na educação infantil. Então, amanhã, nós vamos estar lá colocando a posição da Undime em relação a essa questão que nem sempre é tratado por educadores. Então, eu queria às vezes, e isso eu já falei para o Denis numa reunião, eu queria às vezes convidar alguns economistas para trabalharem com o nosso orçamento e com a nossa demanda. Se eles derem conta, está tudo bem. O problema é que todo mundo tem a solução, mas quem está lá todo dia na secretaria somos nós. E ainda não resolver a distribuição de renda. Enfim, eu acho que os desafios são muitos. São Paulo é grande e também concentra grandes diferenças. Mas é importante que a gente trabalhe, é importante que o Plano Nacional de Educação saia, e é importante que ele atenda às necessidades das crianças, jovens e adultos que estão na nossa responsabilidade, na responsabilidade da rede estadual. E quem sabe a gente em São Paulo cada vez mais consiga implementar o regime de colaboração que funcione e que atenda a todas as nossas demandas. Muito obrigado a vocês e bom trabalho para todos nós. Aproveitar os minutos que a gente ganhou.
no início, na primeira fala aqui no seminário, antes da palestra da Paula, não estavam ainda todos os dirigentes, todos os gestores aqui na sala. Então, só queria retomar com vocês, relembrá-los, que a gente vai ter, esse ano pela primeira vez, um segundo encontro, né, que vai acontecer no meio do ano, de um dia, onde a gente quer realmente reunir todos os secretários que puderem vir e discutir, a partir dos temas que foram apresentados nas mesas, aquelas boas experiências que estão sendo executadas nos municípios de vocês. Então, a gente sempre vê que tem mais pergunta do que dá para a gente responder, que tem mais secretários que poderiam compor as mesas e dividir suas experiências, e por isso a gente incluiu esse espaço nas plenárias, mas fez questão de criar um dia a mais, onde a gente possa se dedicar não só a dar esse espaço do protagonismo de vocês, mas principalmente seguir essa conversa, que começa aqui agora, a partir de cada uma das mesas, e aí eu relembro que tem essa fichinha na sacola que cada um ganhou na inscrição, com sugestões de atividades, são só sugestões de ideias, de ações que poderiam ser feitas no município, a partir dos temas que estão sendo discutidos aqui. E a gente pediu que cada palestrante falasse disso. Então, só aproveitar esse momento para fazer essa propaganda, mas uma propaganda boa, eu acho, quer dizer, de contar para vocês essa possibilidade que se abriu e convidar vocês a pensarem mesmo, enquanto estão aqui, em que tarefas, em que sugestões cada uma das mesas dá a vocês para a implementação no município. Antes de mais nada, agradecer o convite. Trago aqui um abraço fraterno e apertado do ministro Aloysio Mercadante. Está assumindo o Ministério da Educação já há poucos dias, mas me encarregou pessoalmente de trazer aqui uma palavra, um abraço aos colegas educadores e gestores de educação aqui no Estado de São Paulo. Eu quero cumprimentar a mesa, a Undime, tanto no âmbito nacional quanto aqui do estadual, a Cleusa, enfim, todos os que aqui se encontram, a Sueli Maia, que é dirigente da Undime aqui de São Paulo, enfim, a todos que estão aqui na mesa e a todos vocês. E para dizer duas ou três palavras. Primeiro que, para mim, pessoalmente, que estou numa fase de assumir esse importantíssimo posto, né, de secretário da Educação Básica do Ministério da Educação, o que talvez me conforta diante de um desafio tão grande quanto esse, é o fato de termos aqui em São Paulo, ao longo de tantos anos, podido construir relações de cooperação, de amizade, de solidariedade, principalmente tomando por base as nossas experiências, práticas e lutas em relação ao campo da educação que se realiza em cada um dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Se é um Estado, né, que representa praticamente todo o universo das possibilidades e dos problemas educacionais, este é o Estado de São Paulo. Eu tenho procurado sempre, no nosso diálogo permanente, em todos os lugares, pelo Conselho Nacional de Educação, sempre procurar alertar que incorre em falácia aqueles que acreditam que os problemas da educação brasileira estão apenas resumidos aos gravíssimos problemas que se concentram nos estados do Nordeste e do Norte do Brasil. Pois os problemas da educação estão em toda parte, e nós sabemos quais são eles. E o Estado de São Paulo, que é, na realidade, uma representação de tudo que há de problema e de solução no Brasil, nós os vivemos, né, na nossa plenitude. Eu estava aqui, durante esse longo percurso lá da região da Avenida Paulista até aqui, vendo as últimas modificações e propostas que estão contidas aí na tramitação do novo Plano Nacional de Educação. É impressionante a quantidade de encargos, de metas e atribuições que se lançam exatamente em relação aos municípios, né? Em praticamente todas as questões que dizem respeito à educação básica, e não são poucas, das questões relacionadas à valorização dos profissionais da educação, dos investimentos relacionados à melhoria das condições físicas das escolas, enfim, e dos grandes desafios que nós temos hoje no Brasil em termos de avanços nas questões de natureza curricular, de formação de professores. Tudo isso diz respeito exatamente àquilo que haverá de se passar no âmbito local, no âmbito de cada um dos municípios.
O Ministério da Educação, nessa fase, e em decorrência de tudo aquilo que veio sendo desenvolvido nos últimos anos, a professora Pilar estará aqui, né, com vocês nos próximos dias. Ela e a sua equipe desenvolveram vários programas da maior importância, dos quais os municípios de São Paulo têm participado de uma maneira clara, vigorosa, entusiasmada. Muitas dessas questões hoje já se apresentam num processo de maturação, de maneira que nós possamos, inclusive, avançar mais. E avançar como? O Estado de São Paulo tem revelado algumas experiências que são muito promissoras, tanto para o Estado, propriamente dito, quanto também para o Brasil. Essa relação biunívoca, né, entre os entes federativos no plano vertical, o governo federal e cada um dos municípios, o governo estadual e cada um dos municípios, isso pode, no nosso modo de entender, avançar para uma ideia de formação de arranjos de desenvolvimento da educação com base territorial. São muitas as experiências aqui em São Paulo em que isso já tem mostrado resultados importantes, como é o caso da região de Votuporanga, para dizer uma, mas há mais outras. Na região mesmo aqui da região de Sorocaba, região de Campinas, municípios têm encontrado caminhos num campo de cooperação horizontal que se fortalecem e garantem o enfrentamento, talvez, de dois problemas que eu considero um dos mais cruciais da maneira de desenvolvimento da educação brasileira nos últimos tempos, que são os problemas de descontinuidade, de um lado, e de fragmentação das políticas e programas educacionais. Quantos de nós não temos visto ao longo dos anos, até na nossa própria experiência e situação, que programas educacionais são, com muito empenho e muito esforço, desenvolvidos, e que no momento de uma troca de governo, troca de secretário, dessas mudanças próprias do ambiente democrático, muito daquilo que se fez é simplesmente tornado tábula rasa, sem nenhum tipo de avaliação, e são imediatamente desmanchados, porque o novo governante, o novo secretário, a nova equipe fazem questão de colocar a sua impressão digital, sem levar frequentemente em consideração que aquilo que se fez custou muita energia, custou muita criatividade, muito empenho, e, portanto, isso tem sido um dos males mais frequentes da educação brasileira, o problema da descontinuidade de políticas e programas que, como nós sabemos, na área de educação, elas transcendem, inclusive em termos de tempo, os períodos propriamente das gestões governamentais. Como resolver isso? Nós acreditamos que uma maneira de enfrentar esse problema é, claro, a elaboração de planos municipais de educação, mas como tem, por exemplo, aqui é uma tentativa nova, na própria região do ABC, eu sei, os secretários de educação, apoiados pelos próprios prefeitos da região, têm procurado encontrar caminhos até para a elaboração de planos regionais de educação, fixados em leis, né, próprias de cada um dos municípios, mas que podem significar uma possibilidade de uma ancoragem mais sólida para essas políticas e programas educacionais. Então, o Ministério da Educação, nesse próximo período, com base no PAR, né, no Plano de Ações Articuladas, vai procurar desenvolver, em parceria também com o Conselho Nacional de Educação, no ambiente normativo, formas de cooperação que estimulem esse processo de fortalecimento interinstitucional, intermunicipal, e, com isso, melhorar as condições de educação. E, no combate aos problemas de fragmentação, é uma constatação clara. Nós temos muitas semelhanças, independente das características das redes municipais de cada uma das cidades, mas quando nós olhamos um pouco mais, né, verificamos que municípios da nossa própria região têm problemas frequentemente muito semelhantes, frequentemente nós partilhamos e compartilhamos até os próprios professores, e isso pode ensejar as possibilidades de desenvolvimento de programas e políticas que possam, de fato, não serem mais fragmentadas, mas unificadas num ambiente que possa dar mais efetividade àquilo que se pretende fazer em matéria de qualidade da educação. Bom, eu, na realidade, sei que aqui é apenas um momento de saudação, fiz questão de vir, mesmo numa fase ainda de estar chegando, né, lá no Ministério, porque acreditei que esta aqui é uma oportunidade ímpar de estar encontrando velhos e novos companheiros de luta pela educação, e para dizer, em poucas palavras, eu pessoalmente, mas o Ministério da Educação e, sobretudo, o ministro
Aloysio Mercadante está à disposição de vocês, vamos estar próximos, temos essa facilidade de termos muitas relações já estabelecidas, em particular aqui no Estado de São Paulo, e nós vamos aproveitar essa situação para que o Estado de São Paulo possa, a partir dos seus municípios, dar um exemplo de que a educação de qualidade para todos não é apenas um sonho, mas é uma possibilidade efetiva e nós, paulistas, haveremos de concretizá-la com o nosso trabalho, a nossa criatividade e o nosso empenho. Então, muito obrigado, um bom trabalho a todos e felicitações a todos os organizadores desse importantíssimo encontro. Obrigado. Obrigada, professor César. Agradeço novamente a presença de todos.